Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sou o Eric, estudante do nono ano C da EMF João de Deus Cardoso de Melo, educomunicador da Imprensa Jovem. E eu sou a Ana Beatriz, estudante do nono ano C da EMF João de Deus Cardoso de Melo, também educomunicadora da Imprensa Jovem. Participa conosco deste encontro virtual Penha Aparecida de Jesus, professora de matemática no estado desde 1995, tendo atuado também na área de gestão, professora de matemática na PMSP desde 2009, designada POED, professor orientador de educação digital, a partir de 2012. Ela também tem licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas, com habitação em Matemática, na Unip. Ela também tem licenciatura plena em Pedagogia na Uninove, especialização em Matemática na Pontificia Universidade Católica de São Paulo, especialização em Educação Ambiental na Universidade Federal de São Paulo, pós-lato, senso em docência em carreira universitária na Faculdade de Conchas. Temos também Marcela de Pina Bergamini, formada em Pedagogia e Serviço Social, é professora da Rede Pública há 27 anos e está na RMESP desde 1999. Foi POI e coordenou o trabalho com professores da tecnologia da DRE Capela do Socorro, de 2008 a 2012. Retornou em 2019, agora com a denominação de TPA, Tecnologias para Aprendizagem. Participou da elaboração das orientações curriculares Tecnologias da Informação e Comunicação, proposições de expectativas de aprendizagem em 2010 e participou do grupo de trabalho para a elaboração do currículo da cidade, Tecnologias para Aprendizagem em 2017. Agradecemos a quem já está participando da nossa transmissão. Compartilhe o link deste webinário nas suas redes sociais para que outras pessoas possam se juntar a nós. Pedir que Marcela e a professora Penha também se apresentem. Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, quero agradecer. Então, como vocês fizeram, me apresentaram, sou professora, acima de tudo, professora da rede, não sou uma técnica, sou professora e aprendi a usar tecnologia, para ensinar. Então, uso de forma pedagógica essa tecnologia e aí me tornei POED. E aí fui convidada depois para trabalhar na GPED, com a formação dos POEDs, e agora retornei e continuo trabalhando nessa área. Também trabalho com a equipe de imprensa jovem, com os projetos de educomunicação da rede, tá? Na Capela do Socorro. Muito obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a professora Penha. Eu sou professora de matemática, como já fui apresentada, e estou no João de Deus desde 2009, onde fui designada POED, e a partir de 2012. POED, gente, para quem não lembra, é professor orientador de educação digital. E na sala de informática, hoje laboratório de educação digital, é um espaço muito gostoso, onde eu complemento tudo aquilo que eu trago de educação desde 95 com a minha turminha, que são sempre muito criativas. Agradeço o convite por estar aqui com vocês e vamos fazer uma tarde agradável, falando um pouco sobre a tecnologia na pandemia. Pois não, podem continuar. Passo a palavra. Marcela, vamos começar pelo óbvio. O real tema desse nosso encontro. Essa pandemia escancarou uma série de fragilidades que temos, dentre as quais podemos citar a grande dependência de ações presenciais, a falta de informatização de vários setores, a dependência do papel, entre outros. Por outro lado, ela também abriu espaço para novas possibilidades, que somente se tornaram viáveis graças à tecnologia. Como você enxerga tudo isso? Há possibilidade substanciais de educação à distância que atendam de fato às necessidades dos nossos estudantes nessas condições? Realmente, a gente sabe que os alunos, no modo geral, eles dependem ainda, muito dos recursos que eles vêm lá no laboratório da escola,
dos equipamentos, do notebook, da internet que está lá, ou fora dela, se tem algum equipamento no território, lá no bairro. E com a pandemia, acabou tudo isso. Então, a gente sabe que muita gente ficou prejudicada, ficou sem acesso a isso, né? Imagine, então, para a escola e para a equipe de professores pensar em como atender esses alunos nesse momento de pandemia, porque não pode ficar sem nada, né? Como trabalhar. E como discutir isso com a equipe de professores, com a equipe gestora, todo mundo junto, está todo mundo isolado, né? É um desafio ainda maior. E aí já entra a tecnologia. E aí começaram a entrar as reuniões virtuais, né? A gente começou a fazer as reuniões com as escolas, as reuniões virtuais. E outra figura importante que entrou aí foram os POEDs, como a Penha falou, né? O professor orientador de educação digital. Então, ele é visto na escola como o par avançado, é o professor que entende de tecnologia, né? Não que ele seja um técnico, mas ele é aquele que está sempre familiarizado com os novos recursos, então, chega qualquer coisa nova de tecnologia, é o POED que sabe. Então, a escola se viu ali com o braço direito ao POED, né? Então, nesse momento, o professor de tecnologia lá da escola, ele se desdobrou, porque ele tinha que ajudar a equipe gestora a entender como funcionava esses espaços virtuais, como ia acontecer esses locais, né, de reuniões virtuais, que não era comum, né, não é que não existiam, eles já existiam, mas não fazia parte da rotina da escola nem dos professores. Eles tinham que dar conta de ensinar os colegas, os professores, a como mexer nesses ambientes, a como mexer com tecnologia, né? Porque e a distância, né, Marcela? E a distância. Porque uma coisa é você ensinar, tá do lado da pessoa, olha, eu vou te ensinar a editar um vídeo, você está aqui do meu lado, e eu vou te mostrando passo a passo, agora você está do outro lado da tela, como que eu vou te ensinar? Então, né, não dá nem para falar a dificuldade que ainda é bem maior, né? Então, ele teve que ensinar o professor a editar vídeo, a editar áudio, a publicar, a mexer na plataforma, a como postar atividade, a como receber essa atividade, o que eu faço com ela? Né? O aluno precisa ter um retorno, como que eu dou um feedback para esse aluno? Porque se eu não dou um feedback, como que acontece uma aprendizagem? Como que tem que ser essa atividade? É uma aula remota? Não, não é uma aula remota. É uma atividade que complementa o que já foi para casa, que eram as trilhas de aprendizagem. Então, é toda uma orientação que tinha que ser trabalhada. Tanto a equipe gestora, quanto os POEDs foram trabalhando isso com esses professores. Eu fiquei com dó com as escolas que não tinham POED, né? Porque já foi difícil com o POED, imagine sem esse professor lá na escola. E sem contar, né, Marcela, o começo, né, quando tinham, vocês acompanharam os e-mails institucionais que não dava certo, o Classroom, que era novidade para todo mundo, consegue acessar, não consegue acessar, né? Então, aí teve a plataforma, teve como ensinar essa parte da plataforma, e aí, assim, a gente responde 2, 3, 5, 7, 10 vezes a mesma questão, porque são muitos professores com as mesmas dúvidas, ou como ele não está com aquela prática, e tem a mesma dúvida, ele já esqueceu. Aí começa a fazer o quê? Vamos criar tutorial para os professores, e aí cria tutorial para aluno, cria tutorial para a equipe gestora, cria tutorial para os colegas, né? Exato. Então, acaba mexendo com muita atividade nesse período, né? Mas se é uma coisa que a gente pode falar, é que tudo tem seus dois lados, né? Eu não posso falar que a pandemia tem um lado bom, né, gente? Porque a pandemia a gente perdeu muita gente. Mas ela fez com que a gente avançasse nessa questão de tecnologia na escola. Porque até então, a gente tinha muitos professores que acabavam deixando um pouco a tecnologia de lado, porque não sentiam a necessidade dela nas salas de aula, e davam conta do que eles faziam sem o acesso à tecnologia. Né? Quando você tem a necessidade, quando você viu a pandemia e você não tinha, o único jeito de você ter acesso com o aluno agora é com a tecnologia, eu tenho que aprender, né? E eu não posso aprender só a mexer com a tecnologia, é como o meu aluno aprende com essa tecnologia,
né? Como ele interage com ela. Então, lembra muito o trabalho que o Poiê já fazia no laboratório, o Poiê antigo, né? Porque agora ele é Poed, né, Penha? Quando ele interagia com o equipamento. Uhum. Os Poeds, eles têm formações mensais. E a gente sempre pediu para o Poed passar essas formações para professores da escola. Né? Há quantos anos, né? Desde que Exato. A informática, a tecnologia está há mais de 30 anos na rede. Né? E o Poed está junto com ela. Então, as formações que eles têm lá com a gente na DPED, na divisão pedagógica, a gente pede que eles multipliquem para os outros professores, para que todo mundo tenha esse conhecimento. Mas por que não acontece, então? Porque a gente sabe que a demanda de trabalho dos professores é grande. Então, a gente sempre prioriza alguma coisa. E a tecnologia nunca foi prioridade, né? Não era priorizada. Se eu tenho que corrigir uma prova, se eu tenho que planejar uma aula, eu vou dar preferência a isso do que ver como que funciona lá um determinado programa, ou como eu vou editar um vídeo, porque eu não uso no meu dia a dia. Então, eu acabo priorizando outras coisas. É que era tanta coisa para o professor dar conta, que quando você chega com aquela vontade de passar mais alguma coisa, ele fala, não, dá um tempinho aí, eu já tenho isso para fazer, e nisso, essa parte, né, de melhorar essa parte tecnológica fica sempre para trás. E acontece também na sala de informática, com a turninha, né? A gente chega lá com uma ideia diferente, professora, não, e vai passando. Agora, né? Acho que ficou visível como é importante. Então, tinha essa, não vou falar que é uma rejeição, mas a prioridade não era a tecnologia. E vamos falar também da questão do celular. Quantas discussões aconteciam em sala? É proibido ou não o uso de celular em sala de aula? A gente vai permitir ou não que o aluno utilize esse celular? A gente poderia ficar essa live o tempo todo falando sobre isso, né? E o que a pandemia trouxe? Agora o aluno precisa do celular para poder realizar atividade. Ela inverteu. O professor ele vai precisar entender essa tecnologia, saber como ela funciona com o aluno, como o aluno aprende, e eu preciso que o meu aluno utilize o celular, nem que for para tirar foto da atividade e mandar para mim pelo Classroom. Então, não é? E vai fazendo, e depois é devido à necessidade. Se eu não sinto a necessidade, se não é significativo, se não tem importância, eu não aprendo aquilo. Eu deixo de lado. Agora foi importante, vai fazendo parte da minha rotina. Faz parte do meu dia a dia, eu vou incorporar e vou usar isso para o dia a dia, vou continuar usando. Né? Eu acho que isso vai ser levado, vai continuar sendo usado depois. Né? Vocês imaginam como seria a gente na pandemia da gripe espanhola, que aconteceu em 1918, 1920? Naquela época não tinha internet, né? A gente não tinha essas tecnologias. Aí a gente ia estar em isolamento social, porque a gente não ia ter contato com ninguém. A gente está isolado, mas a gente continua conectado, a gente consegue se comunicar, né? Então, isso é importante. A gente tem que lembrar que a tecnologia, ela tem que trazer alguns benefícios. E a gente conseguiu trazer isso para a gente, né? Infelizmente, a gente não conseguiu atingir todo mundo, mas a gente consegue aqui, a gente está batendo papo, a gente está conseguindo trocar ideias, né? E isso é através da tecnologia, a gente consegue se comunicar, né? E eu acho que se a gente tivesse vivido naquela época, a gente já tinha... Se a gente fala que está ficando doente emocionalmente por causa da pandemia nesse período, eu já tinha enlouquecido naquele período lá em 1918, porque agora exatamente. A gente está em contato com todo mundo, né? A gente consegue se comunicar. Marcela, para engrossar um pouquinho isso que você está falando, eu fiz com os alunos da escola, eu joguei uma pergunta, né, sobre o tema que a gente ia trabalhar hoje, para trazer também a ideia deles para a gente. E eu fiz um apanhadinho com algumas das respostas para a gente pensar em cima disso. Eu vou ler, que isso acho que vai ajudar a gente a continuar falando a respeito. Tá certo. Que era, né, seria tecnologia na educação nesse momento de pandemia. Como que a tecnologia ajudou a gente? Surgiram anotações assim: estudar em casa, mas não substituir a atenção do professor. Fazer compras de comidas sem correr risco. Entretenimento, senão a gente pirava. Viu? Eu acabei de falar, né? Trabalhar em casa, ao invés de enfrentar o ônibus muito cheio. E
obviamente, correr risco também. Matar as saudades, que é uma forma, né? A gente não pode ter contato com as pessoas, mas, né? Só de ver, assim, as carinhas, a gente já vai ficando um pouquinho mais com o coração, né? Leve. Tirar dúvidas com os professores e aula virtual, que eles dizem que se sentem como se estivesse na sala de aula. Diminuir o distanciamento social entre as pessoas. Eles acham que com a tecnologia a gente não sente tanto esse distanciamento, que é o que você acabou de falar, né, na época da gripe. Ocupar as pessoas e não deixá-las entediadas. Tudo isso a tecnologia está fazendo, hein? Ir a exposições, teatros, museus de forma virtual. Achei muito bacana. Assistir TV e estar a par dos noticiários sobre a pandemia. Levar a educação até a casa do aluno. Olha que bacana, né? Gente, vocês fizeram alguma visita? Vocês visitaram algum lugar? Eu visitei, Eu mas também. não passei para os alunos isso ainda. Mas eu vou trabalhar com eles isso. É muito legal, bom. Porque né, abriu os museus, teatro, foram gravados, foram disponibilizados muita coisa para a gente assistir. Né? Inclusive coisa que a gente não teria nem condições de ir pessoalmente, né? Verdade. Muito bacana. Mas ainda está aberto, as peças de teatro vocês conseguem assistir ainda. Ó, assistir lives e descontrair, embora nem todos consigam. Se não fosse a tecnologia, essa eu achei linda. Se não fosse a tecnologia, eu não estaria me comunicando com a senhora nesse momento. Achei bacana. Verdade. Descoberta de vacina para a Covid-19. Está a caminho, né? E é lógico que a tecnologia. Chamadas de vídeo para matar saudades. E também para a impressão que estamos na sala de aula. Para dar a impressão que a gente está na sala de aula. Formas de aprender diferentes. Através de tutoriais. Legal, né? Serve para que a gente se sinta mais perto das pessoas. A tecnologia se tornou, nesse momento, a coisa mais importante das nossas vidas. Olha só. Informar sobre a pandemia, ensinando a cada um como se prevenir. O Google Classroom, já que não temos sala de aula. Foi algumas que eu anotei para a gente, né, pensar em cima disso. Acho que todo mundo acabou utilizando de alguma forma a tecnologia nesse momento, mesmo estando fora da sala de aula. Por exemplo, até para receber o auxílio emergencial, a pessoa tem que usar, né, ter uma conta digital. Exato. Né? E aí ela recebendo a conta digital, ela vai pagar lá com o próprio celular, a forma que ela vai pagar digitalmente as contas dela. Né? Coisas que ela não utilizava. Então, são coisas que já existiam, mas a população, as pessoas não usavam. E agora elas foram meio que obrigadas a usar, porque era a única forma de receber o auxílio. Não ia poder ir no banco, né? Eu tinha que ter a conta. Para ter a aula, se eu quisesse ter alguma informação a mais, eu ia ter que acessar lá o Classroom, por exemplo, né, que vocês estão falando. Então, para comprar o lanche, né, eu pelo telefone, hoje eu compro o meu lanche, eu tenho menos acesso, eu faço mercado pelo celular, eu posso pagar pelo celular, ou só retiro, ou deixo que entregue aqui. Então, isso não foi inventado agora, isso a gente tem que lembrar. As pessoas, ou elas não tinham acesso, ou não faziam parte da rotina, não sentiam a necessidade. A partir do momento que começa a utilizar, a fazer parte do dia a dia, é incorporado, aí vira parte da nossa cultura. E eu acho que isso vai vir para ficar. Né? Porque facilita também a vida da gente, otimiza tempo, e a gente sempre fala que o tempo é tão precioso que a gente nunca tem tempo para nada. Né? Eu também estou fazendo home office, né? Eu vou já de férias, tem dias que eu fico aqui. Estou voltando de férias hoje, né? Já comecei com a live, com tudo. Nem sei se teve outras novidades
né? Lá, mas eu já vim com tudo hoje para a live. Mas é algo que eu também acho que muitas empresas vão continuar no home office, porque as pessoas perdem muito tempo no trânsito, paradas, né? 2h30 para ir, 2h30 para voltar, 5 horas por dia perdidos. Você pode ficar, se você consegue fazer seu trabalho. Então, tem coisas que eu acho que vão permanecer, que as pessoas viram vantagens e vão permanecer. O que não deu certo, o que precisa ser repensado, eu acho que vale uma equipe aí pensar, sentar, planejar, estudar para ser alterado, para mudar, tá? E os roteiros, né, Marcela? Disciplinou muita gente, né? Sim. Porque quando a gente faz uma live, ou quando a gente faz uma reunião virtual, gente, a gente tem que estar focado, né? Eu estava conversando com a Penha esses dias, né, Penha? A gente falou, quando a gente tem uma reunião, a reunião tem 1 hora. Você não pode conversar outras coisas, você tem que ficar focado naquele assunto, senão vai passar a hora e acabou o tempo e tem que terminar a reunião. Né? Se você perder aquilo que está sendo falado ali, para quem que você vai perguntar? Você tem que estar focado, não tem saída. Ou depois você vai pegar de novo a gravação que ficou na internet, mas aí você não tem mais como interagir. Se você quer interagir, tem que ser naquele momento e naquele período que está ali. Então as pessoas acabam sendo mais focadas também. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu acho, assim, eu estava falando lá atrás, que as aulas que estavam acontecendo, que o professor teve que aprender a lidar com a ferramenta, com os recursos tecnológicos, lembrava um pouquinho o laboratório de informática antes, quando ele era um LI, Laboratório de Informática Educativa. Vocês sabem que mudou para LED, sabem ou não? Vocês lembram, garotada? O que é um LED? LED é Laboratório de Educação Digital. Ele tem uma outra estrutura, uma outra proposta, ele vai além do LI. O Laboratório de Informática Educativa, ele tinha foco na ferramenta, no computador, nos aplicativos ou nos programas que ele oferecia. Você trabalhava em grupo, mas em cima desses programas. Com o LED, é mais a questão de criar protótipos, de você trabalhar com projetos, mão na massa, cultura maker. Por isso, agora você não tem mais o computador, você tem o notebook, porque o notebook você pode tirar e levar ele para qualquer lugar. Você tem kit de robótica, você tem a impressora 3D. Você não tem uma impressora 3D lá no laboratório? Né? Toda escola, todo EMEC tem uma impressora 3D. É o trabalho colaborativo, né, Marcela? Isso, um ajudando o outro, somando as ideias. Isso. Que eu chego lá com um monte de vontade e às vezes não dá certo, mas eu tento. Então, é porque assim, falta a gente acostumar, trabalhar, entender como funciona isso. Se é difícil trabalhar colaborativamente, a gente no presencial, imagina a gente trabalhar em equipe no virtual. A confusão que não dá. Até exato. A gente fez uma experiência dessa com os professores, né, Penha? Foi. A gente foi uma meio bagunça, mas no final acho que deu certo. Foi muito bacana, eu amei. Não vou dizer que foi fácil, mas foi bacana. A gente construiu uma ave virtual coletivamente, deu certo. Acho que o grupo conseguiu dar conta do recado. Então, assim, os documentos colaborativos que tem, por exemplo, lá no Classroom, já existiam antes. Todo mundo já tinha acesso a isso, mas não utilizavam, só que eles são importantes. Por exemplo, quando você trabalha num documento colaborativo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando o professor pergunta para vocês alguma coisa na sala de aula sobre a matéria, quantos alunos levantam a mão para responder? Não muitos, eu acho. Bem pouco. Bem pouco, né? E são sempre os mesmos, não são? 2, 3, 4, 15, não é? Quando você faz isso virtualmente, outra coisa. Se todo mundo resolve responder, quanto tempo ia ter para responder tudo aquilo ali? Quanto tempo o professor será que ia levar para que todos os alunos da sala respondessem aquela pergunta? Muito tempo, né? Um bom tempo, não é? Quando você usa isso no virtual, e você dá a possibilidade do aluno responder, mas que ele consiga enxergar a resposta dos outros, acontece uma coisa importante. Uma não, várias. Primeiro, quando você responde, você consegue ver embaixo depois as respostas dos colegas. E aí você vê que aquele colega respondeu, fala assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Ou você fala, não, eu não concordo com ele por causa disso. A sua ideia inicial não é mais a mesma. Você aprimorou já a sua primeira ideia. Então, é importante, e todo mundo responde, você ganha tempo e todo mundo já faz uma primeira reflexão sobre a própria questão. A tecnologia ajuda aí também. Exato. Então, por isso a gente fala assim, tira a parte do inibir, né?
Porque o que eu percebo na sala de aula, você faz uma pergunta, ninguém quer responder. Aí quando um resolve responder, mas eu falei isso, eu sabia que era isso, mas não se soltou. Né? Num momento desse, falar, todo mundo aparece. E na escrita, não, todo mundo escreve do jeito que for. Né? E aí todo mundo tem a possibilidade. Então, assim, em 5 minutos, os 35 alunos responderam. Em mais 10 minutos, todo mundo leu a resposta de todo mundo e a ideia inicial já não é mais aquela. Se a professora fizesse a mesma questão de novo, a resposta seria diferente. Né? Então, por isso que eu falo, o foco está em como a gente utiliza essa ferramenta para aprender. Né? Como que a gente aprende com ela? Como a gente utiliza isso com vocês para que vocês aprimorem o conhecimento de vocês? Tá? E vamos jogar agora, Marcela, já que você fez uma pergunta para eles, eu também quero fazer. O Classroom para vocês, como é que vocês sentiram ele? Que tem a nossa visão, né, Marcela? Agora precisa ver a visão deles. Do Classroom? Não, eu ainda acho que eu prefiro presencial. Certo. Mas eu não achei uma plataforma ruim, não é uma plataforma ruim. Mas, e a Ana? Plataforma ruim, acho que é a melhor que tem. Mas vocês tiveram facilidade? Acho que é a melhor plataforma que a gente tem. Sim. A facilidade, sim. Acho que ela é melhor até do que o Edmodo, que a gente já entrou lá no início. Aquela era mais complicada. Exato. E outra coisa, vocês repararam que lá fica tudo organizadinho, tudo que a gente faz, dá uma sequência. Vocês conseguem ver essa sequência. É muito organizadinho, isso é muito bom. Né? Você não se perde no meio dos conteúdos, se fez, se não fez. É uma organização, né? Que a gente vai ter que carregar isso. O que foi que a professora trabalhou o mês passado? Você vai lá, você consegue resgatar. O que foi que eu respondi? Né? O que foi que eu entreguei? Eu vou lá no meu drive, na nuvem, e eu consigo achar o que foi que eu postei, né? Qual foi a minha resposta? Eu consigo localizar. Então, tá tudo muito fácil. Meu computador quebrou. Mas se eu pegar o computador, ou se eu for na escola, ou se eu pegar o celular do meu pai, da minha mãe, eu consigo achar a minha resposta porque está na nuvem. Né? Aonde quer que você esteja, né? Você vai conseguir acessar. Isso é muito bacana. Acho que é isso, gente. Então, eu acho que... Pode ir. Penha, temos visto nos últimos tempos a importância cada vez maior das tecnologias. Vimos que elas têm prometido maravilhas para todos nós, mas vemos também que muitas vezes essas promessas demoram a se concretizar a grande parte das pessoas. Visto que para ter acesso a essas maravilhas é necessário que hajam recursos financeiros, pensando nisso, como você acredita que a tecnologia pode nos ajudar? Além disso, as novas possibilidades educacionais que se abrem podem ser vistas como o futuro da educação? E por último, como incorporar? Desculpa. Isso. Os recursos digitais ao cotidiano educacional nas atuais condições de ensino da escola pública brasileira? Bom, acho que nós já até acabamos por comentar um pouco sobre essa questão, né? Mas é assim, essa parte, quando vocês falam do financeiro, a gente sabe, né, que infelizmente eu li uma pesquisa do IBGE, onde a gente chega à conclusão que tem o quê? Para cada 4 brasileiros, um não tem acesso à internet. Por várias diferenças sociais, nem todo mundo tem acesso a tudo. Só que, quando está no tempo escolar, quando a gente está na sala de aula, a gente não percebia tanto isso, lembra? Que essa diferença é tão grande, tão marcante. Porque a escola, de uma forma indireta ou direta, ela atende esses alunos que não são abraçados por esses recursos. Financeiramente a gente não sabe o que fazer, mas eu acho que com o que a gente tem aí, a gente sabe que está dentro de está se tentando, né? Está no ideal? Não está no ideal, mas está se tentando, sim, alcançar uma equidade, né? De acesso para todos os nossos alunos. Eu acredito que é uma forma bem bacana de a gente tentar, através da tecnologia, resolver os problemas de educação.
Eu acredito sim. Isso que a Marcela falou tudo anteriormente, que nós participamos, é assim. Eu acho que a sala de aula ela é necessária, indiscutivelmente. E esses meios tecnológicos estão dando certo? Embora tenha pouco acesso, eu acho que está dando certo sim. Só que assim, é um complemento que a gente precisava antes já para trazer para a sala de aula. Para esse momento que a gente está vivendo, para esse momento de pandemia que a gente não esperava passar por ele, né? Aconteceram 1000 coisas, de repente, uma sala de aula presencial, a gente foi parar numa sala de aula à distância, tivemos que aprender várias, né, coisas novas de repente, e a gente está saindo. Como? Com ajuda, né? Vocês podem ver, está acontecendo um momento muito bacana de aluno ajudar aluno, professor, um professor com o outro, se descobrindo, aquilo que a gente rejeitava, agora está vendo como é necessário. Então, eu acredito sim que esses recursos que a gente está vendo por aí, que nem todo mundo tem acesso, e que eu espero que uma hora que todos tenham, vai ficar assim. E também tem uma coisa assim, né? Por exemplo, eu dou aula aqui para gente na prefeitura e também tem o estado. Os acessos, infelizmente, eles estão acontecendo poucos, a gente sabe disso, né? E a gente está fazendo aquela busca ativa que é para tentar trazer todo mundo. Inclusive apelos para os que já estão acessando para nos ajudar nisso. E como? Usando os recursos que a gente tem. São os melhores? Podem não ser. Mas é o que a gente tem que vai ter que acontecer. Eu acho que não vamos voltar mais atrás, é daí para frente. E eu acredito muito na vontade de cada um de nós, que isso vai melhorar e que a gente não vai poder esquecer isso, né? A gente vai ter que aprender com isso, usar os recursos que a gente tem, sim, e sempre partir para frente, sempre melhorando e um ajudando o outro. Agora, como? A parte financeira, infelizmente, a gente não tem pernas para isso, né? Não depende da gente, mas a gente pode, assim, com o pouco que a gente tem, com o nosso coração solidário, graças a Deus que o brasileiro tem, um está envolvendo o outro. Eu vejo coisas bacanas, apesar dessa diferença social, a gente percebe alunos avisando que o outro amiguinho não conseguiu acessar, né? Dando uma força, avisando o professor, pegando a liçãozinha do outro, tirando foto, mandando para o professor, né? Isso eu acho que são formas de driblar essa parte financeira daquilo que não chega para todos. E eu acredito que nós estamos no caminho certo, como a Marcela diz, a gente não pode ficar feliz com uma pandemia. Ela está nos fazendo sofrer, sim, mas também está nos ensinando muito. E eu acho que nós vamos... Só o salto, né, que a gente teve na questão das aprendizagens e de todo mundo. Exato. Acho que todo mundo que está envolvido teve grandes aprendizagens que vão ser levadas. Então, acho que assim, a tecnologia ela não vai ser mais só do laboratório, isso é importante, ela vai se expandir na escola, isso quem vai ganhar são vocês. Isso. Então, acho que o professor que está trabalhando com tecnologia agora, se ele gostou, né, tem que gostar. Se ele gostou, ele vai levar isso para a sala. Vou contar um exemplo, posso, Penha, daquele professor? Com certeza, sim, do Paulo. Tem um professor amigo nosso, ele foi poeta, ele não é mais. Mas ele vai voltar a ser, se Deus quiser, acabando essa pandemia, ele volta para o laboratório também. O professor Paulo Torra, ele não sabe o que eu estou falando dele, nem sei se ele vai gostar. Agora ele vai saber. Porque não existe um jeito certo, gente, de dar aula, porque não teve receita, não teve uma formação para a Penha e para os outros poetas, assim, é assim que vocês vão trabalhar. Não teve. Foram criando estratégias, foram experimentando. Desse jeito deu certo, para mim funcionou desse jeito, para mim não funcionou, para mim está sendo melhor desse jeito. Teve um professor que, para ele, deu certo fazer o seguinte: os alunos estudam trilhas, e aí, por exemplo, ele me convidou para fazer uma das aulas dele, para acompanhar. Ele fez uma live, um ao vivo com os alunos dele, tá? Dentro do Meet. E aí eles fizeram uma viagem para o Egito. Sabe o que me chamou a atenção? Quantos alunos estavam lá, já tinham estudado, eles interagiram com o professor, eles já sabiam o assunto. Então, não ficou o professor falando sobre o assunto.
e tinha interação. Então, era aqui que acontecia isso, professor? E aí tinha um bate-papo, e aí o professor ia buscando e trazendo e mostrando todas as pirâmides, o que acontecia ali. Mas foi muito bacana. Eu lembrei de coisas e aprendi coisas que eu não vi na minha época, sabe? E que eu acho assim, se tiver tecnologia na sala de aula, que ele é professor de história, ele vai continuar dando as aulas dele assim. Exato. Né? Quem vai ganhar são vocês. Quem aqui não gosta de uma aula interativa, né? Vocês vão ter que ter compromisso de estudar antes, né? Em casa. É a sala de aula invertida, isso. Você traz já alguma coisa pronta para participar da aula. Gente, se a tecnologia está atrapalhando, tem alguma coisa errada. Ela veio para ajudar. Exatamente. Né? Para facilitar a nossa vida. Para mim. Então é isso, gente. Uma coisa que eu também falar. Existe uma verba, que a gente sabe o que tem lá no laboratório hoje, não é suficiente para mudar para um LED. O que a gente quer é que fossem... Já viram um Fab Lab? Conhecem o Fab Lab? Pesquisem aí no... Vocês não chegaram aí comigo. Acho que é a turma do outro ano que foi, né? Mas eu acho que a gente vai ter boas notícias aqui na capela em breve, se Deus quiser. Ai, que bom. Então, a gente queria que fosse um micro Fab Lab dentro do LED, vamos dizer assim, onde a gente fizesse os protótipos, né? Criassem projetos, a gente olhasse para o nosso território, para os nossos colegas, para a sala de aula, para a escola, para o bairro, e desenvolvessem projetos dentro desse LED, né? E na sala de aula a gente trabalhasse com as tecnologias. E para compor isso, a gente precisa de verbas. E a gente tem a verba Fazendo o Futuro, então, que podem ser repor. Então, por exemplo, a gente tem lá os kits de robótica, não tem? Eles têm 4 kits de robótica lá, que eles dão... Não vou falar marca aqui, né, Pena? Eu tenho lá... Eu não posso, mas eu prefiro evitar os nomes. Então, tem um kit bonito, são caros. Então, agora, com essas verbas, vocês não precisam comprar aqueles kits grandes, fabulosos. Vocês podem comprar... placas Arduino, né? São coisas que vocês, os LEDs, para vocês irem compondo aqueles kits de robótica, para vocês irem construindo e aumentando esse material que vocês já têm lá no LED. Né? É que vocês estavam falando de verbas logo no começo, de como trazer isso para o laboratório, aí lembrei disso. E a Penha também lembrar a cultura maker, faça você mesmo, né? Tem muita coisa bacana que dá para acontecer ali naquele laboratório quando a turminha quer. Uma coisa que está acontecendo muito, que a gente fala há muito tempo, é o que você falou, Penha, da colaboração, a empatia. É um pensando no outro, se colocando no lugar do outro. Então, às vezes, eu já vi colega que vê que o outro não pode pegar atividade na internet porque o outro está sem acesso, ele pega a atividade e manda para o colega, ele leva para o colega, né? O pessoal da EJA não tem familiaridade, tem dificuldade mais com essa plataforma que a gente está usando, mas eles têm muito acesso, mais facilidade com o WhatsApp. Então, eles estão trabalhando muito com o áudio no WhatsApp, os professores estão trabalhando, né? Então, a gente se coloca no lugar do outro e pensa, qual é a melhor forma de trabalhar com ele? Tanto os colegas quanto os professores estão fazendo muito isso. E a questão de colaboração. E é bacana também que a gente tem percebido a família junto, né? Sim. A família parece que está bem mais próxima da escola, participando muito com eles. Hoje mesmo eu estava dando uma aula pelo Meet, né? E as mãezinhas tudo ali do lado. Achei lindo. Gente, ó, eu acho barato. O meu filho está no 1º ano. E ele, quando ele tem aula na internet, eu fico barato. Eu falei assim, professora, a senhora vai para o céu. Vai para o céu sem escala. Porque é uma paciência, porque ele ainda está tendo uma aula, assim, às vezes presencial, que ela conversa com eles, que ainda mais 1º ano, né? Tem que ter uma... E aí, quando ela pensa que está todo mundo concentrado, tia, posso contar uma coisa? Aí começa as conversas, né? Os assuntos. Mas a questão de autonomia desde os pequenininhos, também acho muito legal. Eles fazem a lição que tem lá na apostila, né? Ou nas orientações, realizam, já pega o celular, tira a foto e já lhe entrega. Pode postar lá no caso. Tem uns aluninhos aqui do 1º ano que tudo eles fazem em vídeo. É lindo. Aí, ó. Tudo eles fazem videozinho e mandam a lição por vídeo. A gente quer isso, que eles tenham autonomia, né? Que vocês conheçam o maior número possível de recursos, que vocês saibam selecionar e escolher qual é o melhor para vocês.
Exatamente. Desenvolver alguma coisa. Bom, gente, digam, se a gente vai ficar falando demais. Respondemos ou querem mais alguma coisinha? A próxima. Marcela, Oi. esse período tem sido de muita aprendizagem para todos nós, pois rapidamente tivemos que nos adaptar a um mundo totalmente diferente e aprender sobre vários aspectos. Nesse sentido, a sala de informática sempre esteve na vanguarda, sempre trazendo novidades. Em relação aos recursos tecnológicos, quais já estavam disponíveis e nós não tínhamos nos atentado e aproveitado? E quais são as novidades nesse contexto de crise sanitária? Ó, como eu falei anteriormente, assim, tudo que está aí já tinha. A gente, né, que a maior parte das pessoas não utilizavam porque não tinha necessidade ou não conheciam, né, e assim ficava. Exato. Né? Então, é o que eu falei para vocês, tá? Precisei abrir uma conta digital, agora eu tive a necessidade, conheci como funciona e agora eu vou ter minha conta digital, né? Eu tenho participo de uma classe virtual, tenho lá agora meus grupos de estudo, todas essas coisas que nós já falamos anteriormente. Agora, isso trouxe mudança, né, na forma de viver da população. Se trouxe mudança, se alterou o jeito de viver e foi incorporado, vai mudar a cultura dessa população. Né? Então, isso veio para ficar. O que é bom, e as pessoas continuaram utilizando, ela veio para ficar. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, mas toda mudança, ou ela é necessária, ou você deseja essa mudança. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro anotar. Então, se eu estou numa reunião aqui, eu tenho que estar escrevendo em algum lugar. Um bloquinho, em algum lugar. Senão eu me sinto perdida e foge. Imagine quando eu estou numa palestra, numa aula, numa reunião, no congresso, eu tenho que estar escrevendo. Só que eu acho que hoje, nesse mundo que a gente vive, a gente fala tanto de sustentabilidade, eu trabalho com tecnologia, eu me sinto, me incomoda ter que ficar usando papel. Então, é uma coisa que me incomoda. Então, eu preciso mudar esse meu jeito de ser. É uma dependência que precisa acabar, né, Marcela? Porque faz parte de mim. Eu fui educada desse jeito, né? Então, essa mudança, essa forma de... traz um desconforto, porque é uma mudança, né? Estava bom do jeito que estava, mas me incomoda saber que eu não estou trabalhando de forma sustentável. Então, o que eu faço agora? Eu tenho um celular, gente, que tem um bloco de anotações. Tem. Então, quando eu vou numa palestra, se eu estou próximo do palestrante, eu aviso que eu não estou no WhatsApp, tá? Eu falo, professor, eu posso anotar, né? Só aviso. Se eu estou longe, continuo fazendo as minhas anotações ali. Importante, gente, já está salvo na nuvem. Qualquer coisa que me perguntem daquela reunião, daquela palestra, já está lá. Aqui não. O que eu escrevi, eu tenho que ainda passar limpo, colocar no meu caderno, né? Olha quanto tempo eu perdia. Então, agora, eu utilizo o tempo e eu organizo esse material, né? Então, é uma coisa que ainda não está incorporada totalmente, mas eu estou fazendo esse exercício, porque eu sinto essa necessidade, né? Mesma coisa de fazer impressão. Gente, eu vejo gente imprimindo papel à toa. Se precisar falar alguma coisa lá na primeira pergunta da necessidade de papel, né? Porque será que tem tanta necessidade de imprimir tanto papel? De fazer não tem. Não tem. Não é? A gente, às vezes, lá na DIPED, a gente trabalha muito com portaria normativa, e às vezes, né, mesmo os pais me perguntam, o que fala na portaria tal. Pessoas que tá andando com normativa, portaria para lá e para cá, eu salvo na minha pasta na nuvem, aonde eu estou, mas eu tenho que ter a internet. Né? Às vezes no WhatsApp, qual é mesmo o número da portaria? Eu abro meu celular, pego lá na minha nuvem, já está lá e já falo, gente, é o artigo da portaria tal. Está lá, não precisei gastar papel para isso. Então, é uma mudança de atitude, mas que eu senti essa necessidade, né? Porque me incomoda fazer isso, ficar imprimindo papel, né? Ficar anotando em qualquer lugar e eu perder isso depois. E a gente só consegue mudar quando a gente percebe, quando a gente tem a vontade, a gente acha necessidade, senão a gente não muda mesmo. E você está nesse momento. E a pandemia, não. A pandemia não foi uma escolha. Ela forçou mesmo impôs, a mudança. Né? Ela impôs uma mudança. Né? Ou você agora usa tecnologia, você não vai trabalhar.
Exatamente, Né? não vai ver mais ninguém, não vai, né? Para. Tive que aprender. Exato. Né? O que teve de é uma novidade, não é a plataforma em si, mas o e-mail institucional. Isso vocês não tinham, e eu acho importante. Todo aluno, todo professor, todo servidor ter um e-mail institucional. Então, vocês têm lá o @edu.sme. Por que é importante? Vocês estão num ambiente seguro, fechado. Só entra ali quem é da prefeitura, quem é da rede da Secretaria Municipal de Educação. Então, isso é novidade. Agora, o que permeia, o que está ali, né, aqueles recursos, a planilha eletrônica, os documentos, a Jamboard, isso não é novidade, isso daí já tem há muito tempo. E aí, o professor trabalhava ou não, dependendo da necessidade. Na época que era o laboratório de informática, mas isso não impede que o professor continue trabalhando, dependia muito do projeto que ele trabalhava. Por exemplo, se o professor estivesse trabalhando com tabulação de dados, ele poderia apresentar para os alunos, olha, aqui existe uma planilha eletrônica, né? Vamos aprender? E aí os alunos iam aprender em Excel, né? A gente precisa fazer levantamento de dados para responder para fazer uma pesquisa com a comunidade. Onde a gente faz? Existe formulário. Exato. Tem agora tem formulário. E já vem os dados tabulados. Vai depender do planejamento que foi feito para esse projeto, da intenção do colégio, do que ele quer. Né? E aí ele vai colocando nesse projeto todos esses recursos tecnológicos que ele pode apresentar para vocês, aumentando esse repertório. Né? Então, isso daí já tinha. Uma coisa também que está no auge, mas já era trabalhado na escola, mas agora está em alta mesmo em aula virtual, eu vejo muito pais trabalhando, é a questão da fake news. A gente também trabalha. Né? Muito, então, né? A questão de compartilhar notícia falsa, as consequências, como a gente identifica uma notícia falsa. Então, isso já era trabalhado e continua. A gente vê as mídias, né? A gente Mas, infelizmente, né, Marcela, nesse momento de pandemia, isso escancarou de uma forma, assim, muito negativa, né? Informações muito erradas. E, infelizmente, nem todo mundo checa. Né? E em todos os setores a gente para compartilhar. Exato. Tem que se tomar muito cuidado. Mas tem muito trabalho bom vindo de escola falando de fake news, inclusive de alunos. Tá? Então, eu trabalhei com eles também. Muito, muito bom mesmo. Registro virtual é uma coisa que Poed sempre foi cobrado a fazer, né, Penha? Exato, sempre. Então, projetos que os Poeds faziam com vocês, a gente sempre pediu para que eles fizessem registro. Que o registro também usasse tecnologia, fotografia, filmagem, depoimento através de áudio, que fosse para compor esse registro todo, para que se possa olhar para o projeto e ver se ele deu certo, se não deu. Porque, gente, é tão complicado quando a gente... Eu não me esqueço de uma professora que chegou para mim, acho que foi no ano retrasado, e falou assim: Marcela, eu perguntei para os alunos do 9º ano o que eles tinham aprendido no laboratório de informática, sabe o que eles me disseram? Nada. Como é tão triste isso. Que passou do 1º ao 9º ano dentro de um laboratório e fala que não aprendeu nada, gente. Tem alguma coisa errada, vocês concordam? Não ficou claro para o estudante o que ele estava fazendo lá dentro. Então, às vezes, o que é óbvio para o professor não é óbvio para o aluno. E o aluno tem que entender o que ele está aprendendo no laboratório. Exato. Né? Dentro do projeto, quais foram as aprendizagens? Então, dentro desse registro, né, que eu sempre peço que seja virtual para que todo mundo tenha acesso, o aluno participe, porque aí ele vai ver quantas coisas foram feitas dentro do projeto, quais foram os recursos que eles usaram, o que foi que eles aprenderam, e participe dessa avaliação. Né? Isso é importante. É importante, né? Isso, TCA é o nosso auge no momento. É importante eles perceberem a responsabilidade, o compromisso que existe naquele laboratório. Não é um momento de jogos, não é um momento de ir lá passar tempo, né? É um momento de somar a toda aquela carga de aprendizagem que eles têm. Gente, e o TCA cobra, né? Quando eu fui Poed, eu tive aluno monitor. Eu comecei nos anos 2000, sabe? Assim, 2001, falando baixinho aqui para ninguém me ouvir. Eu tinha aluno monitor quando não tinha ainda nem portaria de aluno monitor. E aí, eu fazia reunião com meus alunos. E quando pegava os alunos do 1º ano, às vezes eu dava para eles, eu dava um joguinho, assim.
Era um joguinho de trocar roupinha da turma da música. Olha só, que coisa bobinha, né, gente? Ficar trocando roupinha. Aí eu parava com meus alunos monitores e falava assim, vem cá, senta aqui. O que eles fizeram hoje, os alunos do primeiro ano? Eles estavam trocando roupinha. Para quê? Para saber se é calor, se é frio. Falei, será que é só isso que a professora queria saber deles? O que eles têm que fazer quando vão trocar roupinha? Eles clicam e arrastam. Eles clicam e arrastam. Coordenação, né? Se eu não mostro para eles qual foi a minha intenção, eles não iam saber, eles iam achar que eles estavam jogando. Na segunda aula, eles não iam fazer mais isso, gente. Mas eles não tinham essa habilidade. E eu precisava que eles desenvolvessem essa habilidade de arrastar, de clicar e arrastar. Então, a gente precisa, a todo momento, com todos os alunos, independente de que ano esteja, se é aluno monitor, se é equipe de imprensa jovem, se são os alunos que estão frequentando nas aulas regulares, o que seja. O que vocês estão fazendo e qual é o objetivo daquela aula? O que eu quero que vocês aprendam? O que a gente vai aprender? Ô, Marcela, e isso que você está falando serve para todas as disciplinas, né? Sim, não só para a sala de informática, né? O aluno tem consciência do que ele está aprendendo e para quê. Uma coisa que a gente sempre também está trabalhando é a questão da rubrica. Rubrica é uma forma de avaliar, mas também de orientar aluno, né? Ali, eu não sei se vocês já chegaram a ver a rubrica, já foi apresentado para vocês, mas tem uma orientação. Ali fica muito claro o que o professor quer daquele trabalho de vocês, né? Então, ela é dividida em níveis, e aonde você conseguiu chegar. Então, sabe quando o seu colega tirou 8 e você tirou 5,5? Poxa, por que meu colega tirou 5,5? Tirou 8, eu tirei 5,5. Eu não estou entendendo o motivo, né? Uma redação, por exemplo. Ô, Má, para ficar mais fácil deles entenderem, é só pensar na escala de um jogo que eles jogam lá de videogame, né? Mudou de fase, né? Mudou, conseguiu atingir, vai ganhando mais medalhas. A rubrica então, é mais ou menos assim. Isso. Quanto mais fez, mais nota tem. O professor vai te orientando. Não, você chegou até aqui, por isso que né? Mas está detalhado o que ela quer ou o que ele quer de você. Independente do componente curricular, facilita. Agora eu entendi porque eu fiquei com esse conceito, né? E aí pode ser com qualquer componente curricular. Então a gente sempre também orienta da rubrica, que é esse feedback, esse retorno para vocês. E a rubrica ajuda nesse período que a gente está distante, que a gente não tem o professor ali para bater um papo, né? Às vezes discutir com a gente o que quer. Está bem descrito, tá? Está falando de TCA, né? Isso. TCA também é importante. Aí eu falei da questão do... Você tem que continuar a questão de discutindo, os registros ajudam a resgatar, né, essas discussões, essas avaliações que vocês têm que fazer à distância, que vai ser um desafio grande continuar realizando esses projetos de TCA, né, à distância. Exato. Vamos ver, a gente está discutindo também à distância, né, Penha? Com exatamente. Os colegas, como que está trabalhando isso, mas eu acho assim, mesmo que volte às aulas, quando a gente voltar, os registros virtuais, mesmo de TCA, eles podem continuar sendo nessas plataformas, porque os registros estão lá, né? E vocês conseguem resgatar. Vocês mesmos falaram que é fácil de manusear, de entender, de postar. E as aulas online também são muito boas, né? Os tutoriais, tudo, né? São coisas que somam nesse aprendizado. Agora, reunião virtual, live, webinar, não é novidade também. Não Isso acontecia há muito tempo. E a gente tem um exemplo presente, que a gente conhece, que é o professor Carlos Lima, que acho que em breve vai sair com vocês. Ele trouxe isso aqui para a rede também, né? Só que não tinha tanta audiência como tem agora. Né? Agora está todo mundo atrás de saber fazer uma aula, né? Virtual, agora, uma videoaula. Tem live todo dia, inclusive com participação de estudante. Vai ter a deles também, viu, Marcela? Do TCA. Eu fiquei sabendo. Então, até que se você também fazer parte lá da live deles na rede, eu acho, né? Acho que deveriam ser convidados. Né? Agora eu fico pensando assim, né? Se não fosse essa pandemia, quanto tempo a gente ia levar para chegar a isso que nós estamos agora? Né? A essa troca que nós estamos fazendo agora. Exato. Gente, uma coisa que eu falo há mais de 10 anos, a gente sair da escola, ou abrir a escola, extrapolar os muros da escola, a gente está fazendo isso numa live.
Qualquer pessoa pode estar assistindo a gente. Né? A gente pode conversar com o mundo, com qualquer pessoa, de qualquer lugar. Qualquer pessoa pode estar assistindo a gente. Exato, né? Compartilhando nossas ideias. Compartilhando ideias e a gente crescendo juntos. Então, acho que isso a pandemia trouxe com a gente, eu acho que isso também fica. Né? Respondi! Entendeu? Nem sei se eu respondi. Acho que bem respondida. Vou falar uma coisa para vocês também, que eu vi que acho que os alunos da Penha, na pesquisa, falaram. A escola e os professores, eles nunca vão ser substituídos, gente. A tecnologia, ela deve ser uma aliada, né? Ajudar a melhorar a qualidade da educação. Então, o que foi bom, a gente potencializa lá na escola, mas no presencial, que eu acho que é o mais importante. A gente só está aguardando acabar isso para voltar. Mas ela nunca vai acabar a nossa aula. Ainda mais no ensino fundamental, gente, não dá. O ser humano, a gente precisa do presencial. Exatamente. Tá? E o professor cada vez mais com o papel de orientador. E vocês, né? Cada vez aparecendo mais com a ideia de vocês com pesquisa, vocês participando mais do processo de ensino-aprendizagem. Sabe o que é mais gostoso no LED? É que no LED a gente aprende junto, inclusive com o aluno. Não tem aquela coisa, o professor é o que sabe chão, o aluno não sabe nada, não. A gente pesquisa, a gente vai descobrir o que a gente quer realizar. É isso? Vamos descobrir? Vamos, a gente vai realizar. Vamos descobrir. E aí, Marcela, você falou isso, deixa eu te contar uma coisinha. Foi o ano passado que nós pegamos as impressoras 3D ou ano retrasado? Foi o ano passado. O ano passado. Acho que foi maio do ano passado. Você lembra todo aquele trabalho nosso lá para calibrar direitinho, né? Eu estou dando aula para um 9º ano. Aí, alguém chega lá, bateu lá na impressora, descontrolou tudo, certo? Ai, gente, agora eu vou ter que calibrar, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Aí vem um dos meninos, né? Que eu nem lembro o nome dele, infelizmente eu não lembro, que já está em outra escola. Professora Penha, posso ajudá-la? Falei, lógico. Eu não sei o que o menino fez de uma forma tão rapidinha, né? Calibrou aquilo em 2 segundinhos e ficou perfeito. Ai, tá vendo? Entendeu? Gente, aquilo deu trabalho para calibrar, né, Penha? Marcela? A gente conhece um caminho, mas vocês apresentam outros caminhos para a gente também. Hoje a gente tem que estar aberto a isso. Então, né? o perfil do COED é diferente hoje. O professor do laboratório tem um perfil diferente, ele é aberto. Exato. Né? A gente está aberto assim, o aluno às vezes sabe mais do que eu em algumas coisas, e por que não? Eu me permitir aprender com o aluno, né? Porque ali a gente está criando juntos. Sabe qual que eu acho que é a diferença, Marcela? Nós somos do passo a passo. E essa turminha que está chegando, eles têm uma coisa rapidinha. Sabe? Eles não precisam cumprir passo a passo. Eles vão, põem a cara e saem. E a gente está aberto a isso também. Né? A gente tem que estar aberto para esse lado tão bacana deles. Uma coisa importante, né? Eu não lembro agora quem foi que falou. Eu tenho anotado, mas agora não lembro. Que falou assim, essa geração é a geração que consome tecnologia, mas que ela tem, e na verdade, a gente quer que vocês produzam, por isso o LED. A gente quer que vocês descubram como as coisas funcionem, e aí vocês criem as próprias coisas de vocês, o que vocês consertem, né? Porque, por exemplo, quebrou um equipamento que tem um fiozinho lá, vocês saibam como arrumar aquilo, ou descobrir como funciona, como a professora falou assim, descalibrou a impressora, vai ficar lá até o técnico chegar, vai esperar um mês o técnico chegar. Não, o aluno foi lá, ele tentou, ele calibrou, ele descobriu a forma de calibrar a impressora. Né? Então, sejam curiosos. Julgar, adoro julgar. Mas criar um jogo qualquer resposta. Né? Veja o que está por trás. É bem bacana. Descubram novas maneiras de fazer as coisas. Chega de falar. Já Penha, pode falar. Penha, como tem sido o trabalho Como tem sido o trabalho na informática educativa e quais são as perspectivas para o futuro? Você acredita que o trabalho de outros professores em parceria com a sala de informática vai cada vez mais ser valorizado? O advento das tecnologias será um caminho sem volta? E mais, como você imagina
com escolas e no futuro? E qual o papel dos professores e professoras nessa escola do futuro? Vamos lá, né? Bom, acho que nós já falamos bastante do papel da sala de informática, né? Tudo começa quando era o LI, passou para o LED, que era o Laboratório de Informática Educativa, e hoje é o Laboratório de Educação Digital. Você me pergunta como está sendo o trabalho. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu agora, né? Que a Marcela já adiantou lá no comecinho. A princípio, o Laboratório de Informática, o professor, o POED, ele serviu como o quê? Como orientador, né? Para ajudar os pares, por ele ter um pouco mais de bagagem, e também a alunos e as famílias. As primeiras semanas, quando a gente encarou esse ensino à distância, foi isso. Depois que já estava todo mundo assim, meio que colocado, aí nós assumimos a nossa parte, que é cuidar de vocês. O que eu achei bacana naquela escola nossa, João de Deus? Tem um pessoal lá, os professores que vocês conhecem, muito participativos, muito unidos. Ali tem uma fala, ninguém larga a mão de ninguém. Então, quem tem um pouco mais de facilidade, já vai ajudando quem tem mais dificuldade, e a coisa vai andando. A direção também sempre muito presente, né? Sempre na retaguarda, cuida aqui, cuida ali, mas todos voltados para o quê? Para atender a comunidade, para atender os alunos. Para o quê? Que mesmo a gente não tendo aquela educação presencial, que o momento de aprendizagem continuasse acontecendo. Porque, assim, eu escutei alguém dizer alguma vez, acho que foi um professor aí do passado, falou assim, a educação, ela está em movimento. Ela acontece em movimento. Então, onde que ela vai acontecer em movimento? É no ambiente escolar. Não é isso? Então, para que isso aconteça, a gente tem que estar sempre criando, sempre um ajudando o outro, fazendo mesmo, parceria. Lá no João de Deus, a gente já é uma cultura os professores se unirem para trabalhar. Às vezes vocês nem percebem, né? Não, vocês percebem que eu falo, a professora Conceição vai dar nota, o professor Juscelino vai dar nota. A gente está sempre tentando trabalhar junto. E eu acho que essa é a linguagem para o futuro, né? A interdisciplinaridade, um ajuda o outro, você faz aqui, você pede, eu vou trabalhar um projeto, né? Porque a nossa ideia, o momento pede isso, que a gente trabalhe projeto, o trabalho colaborativo, né? Então, a gente vai fazer um projetinho aqui sobre sustentabilidade, né? Aí vocês já começam a pensar, eu vou pedir ajuda ali para a professora de ciências, eu vou pedir ajuda com gráficos para o professor de matemática. O professor de educação física também pode me ajudar. Então, esse contexto de estar trabalhando juntos, um ajudando o outro, já é uma prática da escola e vai continuar. Nós já falamos várias vezes aqui que o professor é indispensável, como os alunos. Professor e aluno se completam. É para estar juntos. Dá super certo. Embora a gente percebe, né, que às vezes o que o aluno mais quer estar longe do professor. Mas quando ele não tem o professor, ele quer o professor. Não é isso? Mas pensando para o futuro, no momento a gente está numa educação o quê? Remota, que está acontecendo em casa. O que a gente pretende para o futuro? É uma educação híbrida. O que é isso? É unir o que a gente já tinha, trazer essa tecnologia que a gente descobriu aí, que tem muita coisa para somar ao nosso ensino, para a sala de aula. Que aí vai acontecer aquilo que a Marcela contou do professor lá, né? Vocês vão ter mais como pesquisar, vão trazer já coisas para a gente. Vocês vão estar criando aquela aula junto com a gente. A escola do futuro, e eu acho que é essa que eu penso, é aquela que professor e aluno caminhem juntos no mesmo objetivo. O professor está ali porque ele é o orientador, porque ele estudou mais para isso, né? Alguém tem que tomar conta da situação.
mas o papel do aluno é tão importante quanto. Então, vai se unir o quê? Eu penso que vão se unir as disciplinas, vai se unir professor e aluno, para todo mundo conseguir chegar no mesmo objetivo, que é o melhor aprendizado. Eu já não conseguia ver educação sem tecnologia, sem internet. Eu acho que agora ficou mais do que comprovado. Fala, Marcela. Não, eu ia falar, isso, a questão da interdisciplinaridade, todos os componentes trabalhando juntos, já dá para acontecer dentro do LED, né? É o que a gente sempre pede, né, Penha? Para ter as parcerias entre o POED e os outros professores, para que os projetos sejam esses projetos interdisciplinares que aconteçam e sejam desenvolvidos lá no LED. Então, já dá para começar a desenvolver. Né? Já tem alguns que já acontecem, né? Só está precisando se tornar uma coisa assim mais... que aconteça com mais frequência, né? Para que tenha essas parcerias, essas conversas que possam acontecer. E uma coisa também que eu acho bacana, gente, é assim, a gente tem mania de chegar na sala de aula, eu sei que é uma falha, mas acaba acontecendo, com as ideias prontas, né? Não, a gente tem que criar as ideias junto com vocês. A gente tem que trazer, lógico, um tema, tal, mas a participação de vocês, as ideias de vocês, às vezes muda todo um trabalho e dá mais vida e vocês participam mais, por quê? Vocês estão ali criando. É isso que eu espero, né, que para o futuro fique bem consolidado. Seria o aluno mais participativo, né? Certo? Faltou algum item para responder? Não. Não. Então, chegamos ao final do nosso 4º webinário das lives do Joãozinho de Mello TV. Estamos muito felizes com a participação de todas e todos. Convidamos vocês a acessarem nossas redes sociais. Os endereços são Facebook João de Deus Cardoso de Mello, Twitter, @imprensajdcm. Temos também o Instagram, Você quer ir? Pode ir. Temos também o Instagram, @IJDCM10, e além do nosso canal no YouTube, Joãozinho de Mello TV. Compartilhem o link e comentem, deem sugestões para que possamos melhorar ainda mais nossos webinários. Agradecemos aos nossos parceiros, especialmente aos que apoiam diretamente o desenvolvimento desse nosso projeto. Agradecemos a participação da Marcela e também da Penha. E peço, por gentileza, para finalizar, que vocês façam uma mensagem final e de despedida. Que mensagem vocês gostariam de passar para os educadores e familiares que estão nos assistindo? Vai você ou eu, Penha? Pode começar você. Então, gente, paciência, calma, isso vai passar. Sei que está sendo difícil para todo mundo. E, estudantes, sejam curiosos, hein? Aproveitem esses momentos que vocês ainda podem. Vão atrás, aproveitem para estudar, aprender algo novo, desenvolver algum projeto, observem o que vocês têm aí ao redor de vocês, que vocês queiram realizar, e que a gente em breve esteja presente, quem sabe numa visita presencial, né? Aí no João de Deus, eu conhecendo vocês aí, tomando um cafezinho da tarde aí, né, Penha, com vocês. Exatamente. Será muito bem-vinda, né, meninos? Sim. Contem sempre conosco, a gente está aqui, tá? Estamos longe, mas estamos aqui conectados, à disposição de vocês, e obrigado pelo convite, tá bom? Adorei. Bom, gente, foi muito gostoso, um momento muito rico, um prazer enorme estar com todos vocês, e que a minha mensagem é que cada um se cuide, acredite em si e batalhe por um amanhã melhor. Não é porque a gente não está lá na sala de aula que a gente não tem como continuar crescendo. Vamos continuar crescendo, sim, fazendo a nossa parte, cuidando de cada um, cuidando de suas famílias e estudando. E esse momento, ele é difícil, mas eu aprendi com a vida, e eu acho que todo mundo deve pensar da mesma forma. Quando a vida nos der um limão, façamos a melhor limonada que a gente pode fazer. Sempre assim. Acreditar e acreditar. É o que temos para o momento. Obrigada a todos. Um prazer.
Então, essa foi a nossa live. Um grande abraço, fiquem bem e nos vemos em breve. Tchau, tchau.